Ele fez o que ninguém esperava. Num rompante de coragem, revelou a verdade que escondia há anos, expondo uma parte de si que chocou quem o conhecia. A verdade veio como um trovão, e o castigo do bairro não tardou. Olhares de reprovação, murmúrios que cortavam como faca. Mas essa confissão, ainda que dolorosa, foi o primeiro passo para uma liberdade que Rafael, aos 35 anos, nem sabia que podia existir. Lisboa acordava com o barulho dos elétricos e o cheiro de café fresco, mas Rafael sentia-se preso num vazio que nem a cidade conseguia preencher. O divórcio ainda latejava como uma ferida mal cicatrizada. O casamento, que durara quase uma década, acabou não por brigas ou traições escandalosas, mas por um silêncio que crescia entre ele e a ex-mulher, até que viver juntos se tornou mais pesado que partir. Rafael pegou a moto, uma mochila com poucas coisas e o orgulho remendado, e deixou para trás a casa que ajudara a construir. Não olhou para trás. Não podia. O peso do passado já era carga suficiente. Sem rumo claro, aceitou o convite de Vasco, um amigo de infância que parecia conhecer Lisboa como a palma da mão. Tenho um quarto no bairro Alto, sobrou do meu tio. É simples, mas pega sol de manhã e um vento bom à tarde, disse Vasco, com aquele jeito prático de quem não perde tempo com rodeios. Rafael não pensou duas vezes. Era o que precisava. Um canto para recomeçar, longe das lembranças que o sufocavam. O quarto era pequeno, com uma tomada que só funcionava depois de um safanão. Mas ali, entre as paredes descascadas e o som distante dos fados que vinham das tascas, Rafael encontrou algo que não esperava. Silêncio. Não o silêncio de ausência, mas o de quem está, finalmente, no lugar certo. Aos 35 anos, Rafael ganhava a vida como estafeta, correndo pelas ruas de Lisboa com entregas de aplicativos. As calçadas íngremes do bairro Alto viraram seu campo de batalha diário. Aprendeu rápido os caminhos mais curtos, as esquinas traiçoeiras e os buracos que podiam derrubá-lo. A moto chiava nas subidas e o capacete abafava os pensamentos, mas não o conflito que crescia dentro dele. Durante anos, escondera uma parte de si, a atração por homens, um segredo que guardava até de si mesmo. O casamento fora, em parte, uma tentativa de se encaixar no que o mundo esperava. Um homem sério, casado, normal. Mas agora, solteiro e livre, o medo de assumir quem era batia mais forte. E se o bairro descobrisse? E se a família julgasse? E se ele próprio não estivesse pronto? Evitava o coração do bairro, onde a vida parecia pulsar mais forte. A tasca do Mário, um café na esquina que nunca dormia, era o epicentro de tudo. Fados à noite, conversas altas, jogos de futebol na televisão, risadas que ecoavam pelas ruas estreitas. Ali acontecia de tudo: aniversários, discussões, reconciliações, até histórias de amor que ninguém contava em voz alta. Rafael passava por lá de moto, mas nunca parava. Tinha receio de que alguém perguntasse demais, ou pior, visse demais. Homem sozinho, boa pinta, ou tá fugindo de algo, ou carrega um segredo, dissera Dona Teresa, a dona da padaria, com a franqueza de quem já viu o mundo girar muitas vezes. Rafael ria, desconversava, mas as palavras dela ficavam na cabeça, como um aviso. A solidão, porém, começou a pesar mais que o medo. Numa manhã de sol forte, após uma entrega que o deixou exausto, Rafael parou na tasca do Mário. Precisava de uma água, só isso. O balcão estava quase vazio, e Mário, o dono, um homem de forte anos com um jeito que misturava autoridade e preguiça, limpava copos com um pano velho. Primeira vez aqui, ou és daqueles que nunca olha para os lados? Perguntou, sem desviar os olhos do copo. Rafael deu um meio sorriso. Segunda opção. Mário assentiu, como se a resposta dissesse mais do que as palavras. Podes deixar a moto ali na frente, mas cuidado com o Zé da mercearia, que vira a esquina como se fosse rali. Rafael riu, pegou a água e saiu.
mas algo naquela troca ficou com ele. Não era só a conversa. Era o jeito de Mário direto, mas com uma atenção que parecia enxergar além. Dias depois, Rafael voltou. Não por sede, mas por curiosidade. Sentou-se no balcão, pediu um café, e Mário puxou conversa. Tu és o estafeta novo, né? O pessoal diz que voas por essas ruas. Rafael deu de ombros. Só tento pagar as contas sem atrasar muito. Mário soltou um grunhido que podia ser uma risada e ofereceu um pastel de nata. Da casa. A conversa fluiu sem esforço. Rafael falou do divórcio, da correria como estafeta. Mário contou que a tasca era a herança do pai, que ali nascera e nunca viu motivo para sair. Tudo que preciso tá aqui: o café, o fado, as pessoas que passam. Rafael ouviu, e pela primeira vez em meses, sentiu-se à vontade. Mas o conflito interno não sumia. Cada vez que passava pela tasca, pensava em parar, em falar mais, em se abrir. Mas e se Mário percebesse? E se o bairro começasse a falar? A tensão crescia. Rafael sabia que não podia continuar fugindo de si mesmo. Uma noite, após uma entrega longa, parou na tasca de novo. O lugar estava cheio, com risadas e o som de copos tilintando. Mário estava atrás do balcão, servindo cervejas com a mesma calma de sempre. Quando viu Rafael, ergueu o queixo. Hoje tá elétrico, hein? Rafael não entendeu, mas minutos depois, viu o motivo. 2 clientes discutiam alto por causa de um jogo de sueca. Um bateu as cartas na mesa. O outro levantou, a cadeira arrastando. O clima ficou tenso, como se uma faísca pudesse incendiar tudo. Mário não hesitou. Bateu a mão no balcão e, com um vozeirão que calou o bar, disse: acabou por hoje, cada um pro seu canto, aqui não é ringue. Ninguém discutiu. Quando Rafael voltou do banheiro, o silêncio tomava conta. O bar, vazio, parecia maior sob as luzes amarelas. Mário limpava o balcão, como se nada tivesse acontecido. E o povo? Perguntou Rafael, ainda confuso. Dei folga geral. Bagunçaram demais pro meu gosto. Respondeu Mário, sem erguer os olhos. Rafael hesitou, sentindo o peso do momento. Queres que eu vá também? Mário parou, olhou-o de frente, e pela primeira vez, demorou a responder. Não, contigo é diferente. Podes ficar. Rafael sentou-se, o coração acelerado. Algo estava mudando, não só no bar, mas dentro dele. A confissão que carregava, o segredo que o prendia, parecia mais perto de sair. Mas com ela vinha o medo. E se abrir o coração custasse caro demais? Mário quebrou o silêncio com uma confissão que abalou Rafael. Sempre vivia escondido, mas contigo, as máscaras caem sem esforço. Essa verdade veio como um raio, revelando camadas que nenhum dos dois esperava desenterrar, e o castigo foi imediato, o medo de que essa abertura trouxesse mais dor que alívio. Mas em vez de recuar, Rafael sentiu o puxão para frente, mergulhando num laço que crescia rápido, cheio de promessas e riscos. A rotina de Rafael como estafeta continuava implacável, com entregas que o levavam de Alfama ao Chiado, subindo e descendo ruas que testavam os limites da moto e do corpo. Mas agora, cada volta ao bairro alto incluía uma parada na tasca do Mário. Não era planeado, virara hábito. Mário, AOS Forte anos, mantinha o café aberto das 10h em ponto, servindo cafés e pastéis com a mesma precisão de sempre. Rafael chegava, sentava no balcão, e as conversas fluíam. Como foi o dia nas ruas? Perguntava Mário, enquanto separava uma água fresca. Rafael contava das entregas caóticas, dos clientes impacientes, e AOS poucos, abria mais sobre o divórcio, como o silêncio no casamento o sufocara, como tentara se moldar ao que a sociedade esperava de um homem como ele. Mário ouvia com atenção rara, respondendo com histórias próprias. Contou que herdara a tasca do pai, que morrera ali mesmo, atrás do balcão, num dia comum. Ele dizia que este lugar era o coração do bairro, e eu acabei ficando preso nele. Rafael notava os detalhes.
Mário lembrava nomes de clientes que Rafael mencionava por acaso. Mandava mensagens curtas de alerta. Cuidado na curva do Miradouro, tá escorregadia hoje. Uma vez, Rafael esqueceu o capacete na tasca. Mário subiu a rua íngreme para devolver, resmungando, mas sem hesitar. Não quero te ver sem proteção por aí. Esse gesto simples abriu uma brecha. Rafael começou a confessar mais. O medo de assumir sua atração por homens, o peso de anos fingindo ser quem não era. Mário assentia, compartilhando o próprio conflito. Eu também lutei contra isso, achando que esconder era mais fácil que enfrentar. A tensão crescia com cada encontro. Numa cesta movimentada, Rafael sentou após entregas exaustivas. Mário puxou uma cadeira do outro lado do balcão. Hoje não finjo estar ocupado. Contou que já pensara em vender a tasca e abrir algo na praia, mas o bairro o prendia. Aqui sei quem sou, mesmo que doa. Rafael rebateu. Às vezes ficamos onde nos conhecemos, não onde amamos. O silêncio que seguiu foi carregado, e Mário olhou-o de forma demorada. E tu, Rafael, já pensaste em recomeçar de verdade? A pergunta acertou em cheio, não sobre trabalho, mas sobre o coração. Rafael deixou no ar, mas aquela noite em casa, a ideia ecoou. Começar do zero. Com quem? Os dias viraram uma dança de proximidade. Mário fechava o café mais tarde às vezes, mandando mensagem. Passa aqui, o dia foi longo. Rafael ia, e as conversas viravam confissões. Numa delas, Mário admitiu. Comigo, as coisas nunca foram fáceis. Família, amigos, todos esperam o padrão. Rafael sentiu o eco no próprio peito. O afeto crescia, misturado a desejo respeitoso. Mas o conflito surgia. E se isso fosse longe demais? Rafael questionava-se ao pilotar. O vento no capacete não levando embora as dúvidas. Uma tarde, parou na tasca vazio. Mário serviu suco e pastéis. Senta, tem conversa no recheio. Rafael contou de uma entrega perigosa, perseguido por um cão bravo. Mário riu solto, um som novo. Depois, falou do silêncio herdado do pai. Sempre calei mais que disse, mas contigo não pesa. Rafael olhou, e o silêncio respondeu por ele. Fiquei mais que devia. Esqueci entregas, o mundo lá fora. Quando o céu escureceu, levantei-me às pressas. Mário disse, se quiseres ficar para dividir o silêncio, é só pedir. Assenti, saindo com o peito cheio. Na moto, percebeu. Não era só amizade. Era começo de algo sem nome, que o puxava de volta à tasca, mesmo sem fome. A tensão subia. Quanto tempo até o conflito explodir? A crise explodiu quando um vizinho confrontou Rafael na rua. Ouvi coisas sobre ti e o Mário. Isso não fica bem no bairro. A verdade revelada trouxe choque imediato, com murmúrios virando acusações, e o castigo da rejeição, ameaçando destruir o laço frágil. Rafael sentiu o chão tremer, mas em vez de fugir, enfrentou a tempestade que crescia, testando limites que nem sabia existirem. Os comentários do bairro começaram leves, mas ganharam força. Dona Teresa na padaria piscou o olho. Vi-te sair tarde da tasca. Ajudavas ou algo mais? Rafael riu amarelo, mas as palavras feriam. No caminho para casa, ouviu mais. O Mário sempre foi sério, vai ver agora. O bairro alto, com suas ruas apertadas, virara um eco de julgamentos. Rafael chegava à tasca com o peito apertado, mas Mário mantinha a calma. Ignora, o povo fala o que não sabe. Mas o conflito interno de Rafael fervia. Ligou para o irmão, que morava no Porto. Isso não é para a nossa família, Rafael. Pensa no que dirão. A condenação veio dura, cortando laços que pareciam sólidos. Mário enfrentava o próprio caos. Clientes fiéis sumiam, pretextos bobos para não voltar. Um amigo antigo parou. Ouvi boatos, Mário. Cuida-te. Ele respondia seco, mas à noite, confessava a Rafael. Dói ver o que construí ruir por causa disto. A tensão escalava. Numa terça chuvosa, Rafael parou na tasca após entregas molhadas.
Mário fumava à porta, o olhar distante. Tá querendo chover alma adentro. Rafael entrou, e o silêncio pesou. O bairro tá nos pressionando, vale a pena? Mário apagou o cigarro. Sem armadura hoje? Sentaram, e Mário confessou. Tem algo em ti que me desarma, mas o medo grita. Rafael sentiu o puxão. Amor nervoso de Elone, preso por barreiras externas. A crise piorou quando o irmão de Rafael apareceu em Lisboa, exigindo explicações. Isso é vergonha para com isso. A discussão na rua atraiu olhares, e Rafael defendeu-se. Sou quem sou, aceita ou vai. O irmão partiu furioso, deixando Rafael abalado. Na tasca, contou a Mário, que ouviu em silêncio. E agora? Rompemos para nos proteger? Perguntou Mário, a voz trêmula. Rafael negou, mas a dúvida cravou. Entregas viraram fuga, a moto correndo mais rápido que os pensamentos. Uma noite, após briga com um cliente impaciente, voltou à tasca. Mário fechara cedo, mas abriu para ele. Não aguento mais esconder, disse Rafael. Mário puxou-o para perto, mas o abraço veio tenso. Se continuarmos, o bairro nos isola. O conflito atingiu pico, quando um grupo de vizinhos boicotou a tasca, espalhando rumores. Mário confrontou um. O que faço da vida não te diz respeito. A resposta veio afiada. Aqui todos se conhecem, e isso muda tudo. Rafael, ao saber, correu para lá. Encontrou Mário sozinho, o balcão vazio. Talvez devamos parar, sugeriu Mário, os olhos baixos. Rafael sentiu o golpe. Traição do medo, recusa da sociedade. Não, lutamos, rebateu. Mas a noite acabou em silêncio cortante, cada um questionando se o laço resistiria à pressão que só crescia. Numa escolha que selou o destino, Rafael confrontou o bairro inteiro numa reunião improvisada. Minha vida é minha, e quem não aceita que fique longe. A revelação trouxe choque coletivo, com acusações voando como punhais, e o castigo da divisão imediata, amigos virando costas, família cortando laços. Mas essa batalha final foi o clímax, forçando Rafael e Mário a decidir, romper ou unir forças contra o mundo. A tensão explodia. Rafael, após entregas furiosas, subiu ao miradouro do bairro alto, o vento cortante como as dúvidas. Ali, refletiu. Fugir do amor por medo era repetir o erro do casamento. Desceu decidido, foi à tasca. Mário limpava copos, o rosto marcado pela fadiga. Chegou a hora de escolher, disse Rafael. Mário parou. E se perdermos tudo? Rafael rebateu. Já perdemos se nos escondermos. O irmão ligou de novo, ameaçando. Se continuas, esquece a família. Rafael desligou, o coração em chamas. Vizinhos batiam à porta da tasca, exigindo explicações. Mário abriu. O que há entre nós não vos compete. Um gritou. Isso afeta o bairro. A discussão escalou. Vozes altas, gestos nervosos. Rafael interveio. Parem, somos dois homens buscando paz, nada mais. Mas o líder do grupo o atacou. Aqui há regras não ditas. Mário, furioso, fechou a porta na cara deles. Sozinhos, a culminação veio. Queres romper para me proteger? Perguntou Mário. Rafael negou veemente. Não, lutamos juntos. Abraçaram-se, mas o momento quebrou com pedras na janela. Ato de vandalismo anônimo. Rafael saiu, confrontando os culpados. Covardes, enfrentem-nos de frente. A polícia chegou dispersando, mas o dano estava feito. De volta, Mário confessou. Medo me trava, mas contigo vejo saída. Rafael propôs. Mudamos, vendes a tasca, recomeçamos noutro lugar. Mário hesitou. Abandonar tudo? O conflito interno explodiu. Rafael pilotou noite adentro, pensamentos colidindo. Voltou ao amanhecer, encontrou Mário na porta. Decidi, fico contigo, custe o que custar. Mas o irmão apareceu, forçando o ultimato. Escolhe, família ou isso. Rafael escolheu. Isso é quem sou. O irmão foi embora, rompendo laços. Vizinhos boicotavam mais, a tasca vazia.
Mário vendeu estoque barato, preparando saída. Num último confronto, o grupo voltou. Vão embora, não cabem aqui. Rafael e Mário enfrentaram unidos. Vamos, mas levamos nossa verdade. A batalha acabou com eles partindo. Moto carregada, rumo incerto, mas livre. No fim da estrada, Rafael e Mário encontraram paz numa escolha que puniu o preconceito. Revelando tudo a quem restava, chocaram os últimos resistentes, mas ganharam aliados inesperados. A verdade libertou, e o castigo virou lição. Aceitação vence o ódio, deixando esperança onde antes havia dor. Meses após a saída do bairro Alto, instalaram-se em Sintra, numa pequena casa alugada. Rafael continuou estafeta, agora em rotas mais calmas. Mário abriu um café modesto, servindo fados e conversas sem julgamentos. O conflito passado ensinara. Amor não precisa aprovação externa. Aprenderam a rir das memórias duras, partilhando cafés no terraço ao pôr do sol. Lembras quando o bairro nos expulsou? Dizia Mário. Rafael respondia. Sim, e veja onde chegamos, livres. Família de Rafael, aos poucos, amoleceu. O irmão mandou mensagem. Pensei errado, perdoa. Reconciliaram, laços remendados pela verdade. Vizinhos novos aceitaram sem drama, focando no que importava. O casal que ajudava na comunidade. Mário trouxe pastéis num domingo, para celebrar o que cuidamos. Rafael sorriu. Isso é justiça, vivermos inteiros. A esperança cresceu. Amor sussurra, vence medos, nasce em recomeços. Tu, já enfrentaste para encontrar paz? Conta. Like, subscreve, partilha.